sintoma que é associado à doença celíaca, mas tem alguns que são os clássicos, né? Diarreia, constipação. Não é normal você ficar 2 dias sem ir no banheiro. Eu cresci achando que isso era normal, porque meu intestino era péssimo. Então eu ficava dias sem ir no banheiro. E pra mim isso era normal. Isso não é normal. Se tá assim, tem que ir no médico ver o que tá acontecendo. Por exemplo, sair da igreja no domingo. A maioria das pessoas para em algum lugar pra comer, um self-service que seja. Eu não tenho um lugar pra parar pra comer. Às vezes de sábado, quer chamar um amigo pra comer. Tem que ser em casa. Porque eu não tenho lugar pra ir pra levar um amigo pra comer, por exemplo. Então, isso é o que todo mundo relata que é o mais difícil, que é gerenciar a contaminação cruzada. E eu vejo que isso é um problema causado pela desinformação mesmo. Porque as pessoas não conhecem a doença celíaca. E até teve um estudo uma vez que saiu que equiparou a doença celíaca a Alzheimer. A incidência é a mesma. Mas o Alzheimer todo mundo conhece. E a doença celíaca não. Então, comecei a procurar o diagnóstico em 2018. Eu fui fechar o diagnóstico em novembro de 2019. Então, assim, mais de 1 ano e meio depois. Que aí um tempão sofrendo, sem saber o que era realmente. E eu só fui descobrir porque pessoas me ajudaram, porque eu pesquisei, porque se eu fosse dependendo dos médicos, talvez até hoje, eu não ia saber o que eu tinha. De vez em quando vinha e falava assim pra mim: nossa, Bárbara, você não tem dó do Rafael, que ele não vai comer? Acho que tem dó. Só que a pessoa também não tem noção de como que são essas... Cara, arroz não tem glúten, feijão. Não. Mas enfim, cara, aí eu me adaptei, a gente foi se adaptando também. E também foi uma coisa gradual, né? A Bárbara foi descobrindo as coisas e a gente foi mudando a nossa realidade. Primeiro, ela... Tá, beleza, eu sou celíaca. Mas não ligava pra contaminação. Não sabia, assim. Então, igual ela contou a história, ela tava fazendo macarrão pra mim com glúten, sem glúten pra ela. Então, assim, a gente... Foi nesse dia que a gente entendeu exato. Eu falei, putz, não dá. E é aquela coisa da empatia. A gente que é casal, que caminha junto, você fala, cara, eu não vou deixar minha esposa sofrer porque eu quero comer comida com glúten. Não faz sentido. Então, é muito mais fácil pra mim não comer... Posso comer fora de casa e tal. Então, assim, é uma decisão de casal. É realmente aquilo que a Bíblia fala. Se é a gente caminhar junto, vamos junto até o fim e a gente se adapta, a gente faz o que tem que fazer para o negócio acontecer. Fala galera, seja bem-vindo a esse canal, eu sou o Maicon Santos e você está aqui no Pode Congregar, nessa mesa, nesse espaço aqui, para nós crescermos, edificarmos uns aos outros. Hoje eu tô aqui com Rafa Galvão e Bárbara também Galvão, amigos queridos, nós vamos bater um papo aqui sobre a doença celíaca. Ô Rafa, se tivesse mais um Ozinho e um tio, virava Galvão, né, cara? É verdade. Bênção pura, irmãos. Se inscreve aí no canal, a gente vai ter vários programas aqui. Nosso intuito pode congregar, juntos, unidos, agregar, acrescentar conhecimento, virtude que nos conectam, que nos edificam. Então, você vai gastar tempo na internet, pelo menos gasta aí em alguma coisa que vai edificar a sua vida, tá bom? Já compartilha aí pros seus amigos, se inscreve no canal e vamos embora pro nosso papo aqui. Amigos, é o seguinte, a ideia, né, compartilhei com vocês, uma espécie de cópia também, né, de outro podcast. O outro podcast os convidados trazem um presente inútil, né? Copiou mesmo. Copiei. Mas eu tentei ressignificar, porque na verdade eu vou pedir para os convidados não trazer um presente inútil, mas trazer um presente, alguma coisa que gosta mesmo. Sim. É o presente da renúncia. Então essa é a ideia. Eu queria saber, começar, né, vendo o que vocês trouxeram para mim. Talvez seja inútil. Mas tem significado? Não, é útil, mas é útil, mas é útil pra mim, né? Mas pra Bom, você. eu tenho mania de garrafas. Então, eu tenho garrafas de vários tipos. Térmica, não térmica, Várias da estampas. Minnie, do Mickey, do Harry Potter. Então... eu trouxe a minha da Minnie. Olha que gracinha. Que legal. Eu tenho que esconder por causa das meninas, né? Tá vendo? Ele não é Pra inútil. mim foi uma renúncia, mas pro Rafael vai dar graças a Deus.
Porque é uma menos. Ele vive pedindo pra eu mandar Sim, embora olha as só. garrafas. Verdade. Vou mostrar nessa câmera aqui. Ó, obrigado, que bênção. Você gostava muito dela? Gostava. Essa é a ideia. Essa é a ideia, renunciar a alguma coisa de valor. Que bênção, obrigado. As meninas vão ficar malucas. Agora eu já sei, acho que é a Elisa que tá vendo você na igreja, porque a Elisa é assim, cara, qualquer lugar que eu vou com ela, eu fui ontem aqui no supermercado local, ela para nas garrafas. Eu paro em todas. Aí. Todas. Em Ah, qualquer papai, eu lugar. falo, filha, se você vê aqui em casa, garrafa pra todo lado, cara. É uma loucura. Lá em legal, casa é assim velho. também, velho. Tem Tomara vários. que esse trem não passe pra Ana e pra... Apesar que a Ana imita tudo a Elisa também, né? Então o que ela quer E é a o que a Zoe Ana imita quer. a Ana, então. E aí vai. Que bênção, obrigado. Bênção pura. Vou deixar aqui pra enfeitar aqui o nosso cenário. Ó. Bom, amigos, vamos começar falando um pouquinho de vocês. Compartilhem um pouquinho de vocês, assim, da família. O que vocês quiserem compartilhar, o que vocês fazem hoje, né? Pra galera conhecer vocês. Quer começar? Pode começar você. Bom, eu sou advogada, Uhum. tenho 32 anos. Tive diagnóstico de doenças celíacas há aproximadamente 5 anos. E tenho um Instagram que eu divulgo, falo sobre a doença celíaca. Divulgo informações de todas as formas, falo sobre mim, como eu lido, né, com toda a situação da doença celíaca e dos outros problemas. E é isso. E sou casada com o Rafael. E eu sou casado com você. Isso. Há 7 anos. A gente tá junto já vai fazer 13 anos. E é isso, né? 13, é isso? 13, isso mesmo. Já te Oh, ajudei. que bênção. Acabei de descobrir. Eu sou o marido dessa lindíssima e querida Bárbara Fázio. Eu sou publicitário, né? Sou publicitário / designer, né? E já faz um tempo que eu trabalho com isso. Sou marido de uma celíaca. E quando a gente é marido de uma celíaca, é como se a gente fosse celíaco. E aí você vai entender isso com o decorrer da conversa. E nasci na igreja, sou cristão, nasci num berço cristão, graças a Deus. Quando eu nasci, meu pai já tinha se convertido, minha mãe também, meu irmão também, obviamente, né? A gente cresceu dentro da igreja. E hoje nós congregamos na mesma igreja, né? Eu nasci na igreja no qual meu tio pastoreava. Hoje eu congrego na Congregacional, que é a igreja que a minha esposa cresceu, né? E sigo aí congregando lá com esse queridíssimo pastor Michael. Oh. Que benção. Nossa, eu tô sério, né? E como é que vocês se conheceram? Conta um pouquinho como é que foi aí, como é que vocês se conheceram. Bom, eu vou contar como ele me conheceu, porque eu não lembro dele, assim, de antes. Ele lembra de mim em acampamentos que eu devia ter, sei lá, 15, 16 anos. Não, mentira, uns 17, porque ia fazer vestibular naquele. Que é a minha barraca lá. Ah, sim, é verdade. Bom, ele lembra de mim desde lá, eu não lembro dele, Já tava de olho. Já tava de olho. Mais ou menos. Aí teve um acampamento da UMERP. Não sei se vocês lembram da UMERP, Sim, né? lembro. De UMERP. Inclusive, eu conheci vocês lá. Verdade. conheci Eu vocês acho lá. que a gente se conheceu no acampamento que você e a Bruna foram. Ah, pode crer. Eu acho que Pode foi. crer. Aí eu participava da liderança lá, o Rafael me achava com cara meio de metida, né? Porque é normal, eu sei que eu tenho. É que a Ele Bárbara achava que eu tem era- cara de brava. Ele você não achava acha que eu era ela tem? fresca. Ela tem cara de brava, então, falava, além de brava, ela é patricinha, que ela tinha cara de patricinha também. Ainda tem. E aí, ele me viu servindo comida, aí ele se apaixonou. Porque eu tava servindo Tô até comida. comendo agora. Ele tá comendo agora. Mas o link aí. Mais ou menos Mas isso. aí, eu tinha uma amiga que, na verdade, minha amiga que gostava dele, né? Não era eu achava ele mal assim. Isso eu acho que não precisava falar. Eu não citei nomes. Pode cortar, eu não depois. citei nomes. E é isso. A gente não. Eu não fui eu que paquerei ele que me paquerou mesmo.
não gostava dele, não. Que bom, né? Eu achava ele meio Massa, chato. né? É. Exato, eu fui pra caça, né, meu? É isso que existe a união da mocidade dentro da igreja. Você ir visitar outras igrejas, conhecer, tá. Tô brincando, Zé, pra outras coisas também, mas serve isso também. Mas foi basicamente isso, assim, eu lembrava da Bárbara, assim, antes desse acampamento que ela falou, mas assim, nessa época eu só olhei, assim, aquela coisa bem de moleque, bonitinho, não sei o que e tal, mas... Bonitinho? Não, bonitinho assim, tipo, aquela coisa de novo e tal. Mas aí depois a gente começou a se envolver mais, né, nas coisas da UMERP, né, que... Aí a gente participou da liderança já na época, antes da gente, né, antes da gente namorar e tal, e aí fui conhecendo mais a fundo e tal. Aí ele aparecia lá na igreja de vez em quando do nada. Aparecia, mas aí eu achava ela meio, né, na dela, tal, muito seriona e tal, então eu ficava meio assim, né. Não dava muita abertura também, né. Mas aí a gente, séria. Como eu não sou bobo, começamos a conversar por mensagem, né, SMS, né. SMS, né? SMS, trocava SMS. Aquele celular que você tinha que apertar a tecla 5 vezes pra ir pra letra que você queria. Exatamente. Aí a gente começou a conversar por mensagem e tal, conversar muito. A gente ligava também, né, às vezes. Não, você só me ligou uma vez. Eu só liguei uma... Então, melhor exclui isso que eu falei. Minha memória me trai. Sim. Mas a gente conversava muito por mensagem. E aí, nisso, a gente foi criando um vínculo, né? Aí, é óbvio que eu comecei a gostar, né, tal. Mas antes disso, ó, o TDAH batendo. Mas antes disso, a gente teve um acampamento que ela tava servindo ali o almoço. Eu falei, nossa, ela não é tão patricinha assim do jeito que eu achava, porque a visão que eu tinha dela era essa. E aí já foi aquela visão mais de crente mesmo. Falou, pô, a menina serve a Deus, não sei o que, legal, tá se envolvendo. E ali que foi o gatilho, assim, de tipo, cara, eu vou investir, vou pra cima. E aí nisso a gente começou a conversar e tal. E aí foi se aproximando, conversando. Aí teve aquela época que você fez a cirurgia na mão, né, pra tirar o... Foi. Eu tive um cisto na mão. Logo que quando a gente se conheceu, eu descobri o cisto na mão e eu ia ter que tirar, ia ter que fazer uma cirurgia. Aí a gente conversava muito sobre isso, ele me chamava de cotoco. Porque eu ia operar a mão. Aí, quando eu fiz a cirurgia... Você me expôs, assim, né? Vou te expor muito. Isso vai ter internet. Mas Nossa, tudo bem. Enfim. Cuidado, senão o povo vai cancelar. Não, se eu mostrar... Não, tem coisa que eu nem vou contar. Esse é capacitismo, não pode. Conta tudo só. Não esquenta essa, não, ó. Mas é igual eu contando do mãozinho na igreja. Mas aquela é boa. Aí eu ia operar, e aí foi quando a gente se aproximou mais. Porque ele me mandava mensagem todo dia, aí eu comecei a perceber. Falei, nossa, mas ele tem um cuidado comigo, né? Se importa. Aí eu fiz a cirurgia, aí eu tive um probleminha. Eu, né, com meus probleminhas. Tive um probleminha que não cicatrizou. Quando tirou os pontos, ela abriu. Então eu não podia mexer a mão. Eu fiquei mais tempo do que eu deveria. E aí eu não conseguia movimentar a mão. Aí eu lembro que ele fez nem sei se você vai lembrar disso. Que você fez jejum de Coca-Cola. Nossa, eu não lembro disso. Pra minha mão melhorar. A gente nem namorava. Tudo pra namorar, hein? Glória tá a Deus, vendo? aleluia. Agora não faz jejum de Coca mais pra mim. Foi aí que eu percebi que realmente falei, nossa, ele gosta de mim mesmo, né? Largou a Coca. Ele largou a Coca? Que benção. Mas foi basicamente isso, né? Foi. Aí a gente começou a trocar. Aí nessa época que eu fiquei mais assim, tipo, cara, eu tô preocupado, não sei o que, já não era mais só aquela coisa de paquera e tal. E aí até o dia que eu mandei uma mensagem no Facebook, porque... Não, isso conta antes da mensagem, que aconteceu naquele dia, 7 de setembro, não tem como esquecer. Essa parte você lembra melhor que eu. A gente fez um churrasco da galera, assim, dos jovens da UMERP, na chácara lá da família dos meus pais. Aí, eu enchi um balde, que eu ia jogar água nele. Porque a gente já se provocava, né? Enchi um balde de água pra jogar nele. Ele veio correndo atrás de mim com outro balde. Aí, nesse balde, eu joguei detergente.
ele virou o balde na minha cara. Ele me ensopou. Bem cena Com de... água suja e detergente. Bem comédia romântica, Bem sabe? comédia romântica, é. Aí tá, acabou o churrasco, fomos embora. Aí você mandou a mensagem no Facebook. É verdade, aí foi nesse dia que eu mandei a mensagem, falei que eu gostava dela, não sei o que, Depois de um balde sujo com Depois... Mas ela riu. Excelente introdução. Mas ela riu, achou engraçado. Aí você falou, agora sim. Agora sim, se ela aceitou isso, ela me aceita. Não, o pior era o macaco. Você falava que eu parecia por causa do nariz? Não precisava falar também. Que é aquele macaco narigudo, sabe? Bom, mas enfim, deixa isso pra lá. Mas aí, você tá fazendo eu esquecer. Você mandou a mensagem. Não, aí eu mandei mensagem só falando, ó, eu gosto de você, não sei o quê. Na casa do amigo meu, e eu falando pro amigo meu, vou mandar essa mensagem, que você não, manda, que o cara... Aí eu mandei mensagem pra ela, aí eu não lembro depois de quanto tempo que eu te pedi em namoro, depois da mensagem. Uai, umas 2 semanas depois, porque isso foi 7 de setembro. Uhum. Você me pediu em namoro, acho que foi 29 de setembro. Tá. E aí depois a gente começou a namorar só em 11 de outubro. Porque ela me deu uma enrolada, foi 2 semaninhas aí, né? Você porque... falou, vou orar, vou pensar. Exatamente. Falei pra ele que eu não queria tomar decisão Mas eu já tava precipitada. Eu não estava convicta. E ainda lutei contra, porque a hora que eu percebi que eu tava gostando, falei, não. Ela foi um pouco teimosa. Eu falava com a minha amiga, falava pra Amandinha, falava, Amanda, eu não quero gostar dele. Pelo amor de Deus, essa minha amiga vai me matar, eu falava. Aí a gente ria, tá? Passou. Aí ele foi lá na igreja um dia conversar, né? Depois que você mandou essa mensagem, você foi lá na igreja. É verdade, eu fui lá na Aí eu falei pra ele, não, vamos dar um tempo pra gente pensar, orar e tal. Aí ele me chamou pra ir no cinema, né? Isso sempre com o Erlon, que é um amigo meu e tal. Que foi o mesmo cara que tava no dia da mensagem, eu tava na casa dele. O Erlon levava ele pra Aí, aventuras. tipo, o Erlon é mais velho que eu, então ele dirigia. Então, o dia que eu fui conversar com ela na igreja, quem que me levou? Foi o Erlon. Então, ele sempre tava junto, desde o início, né? Como a gente é muito brother. E aí, eu pedi em namoro ela na igreja, né? Foi num culto de jovens da Metodista. No meio do louvor. No meio do louvor. No meio do louvor, aí porque eu queria fazer um negócio bonitinho, tá? Tava crente, todos os jovens lá, pulando, cantando, e ele aí vem do meu lado. E eu torcendo pra música não parar, porque já pensava. Mas você falou livre pra... É agora. Era mais ou menos isso. Era mais ou menos. Era mais ou menos isso. Mas foi isso, né? Porque nunca tinha namorado, foi minha primeira namorada. Legal, foi a primeira namorada. Foi a primeira namorada. E seu também, Barba? Não. A Bárbara essa parte a gente passado. pula, vai. Que legal, hein? Não, aí então foi a primeira experiência assim que eu tive, então foi o jeito na época. É igual eu falo pra Bárbara, né, que na época tinha 18. Você fala, 18 o cara já pode dirigir e tal, mas na época eu era meninão ainda, não tinha noção das coisas. Não tinha nem carta. Tinha nem carta. Eu comecei a namorar, andava de busão e tal, e pegava dois ônibus pra ir na casa da Bárbara e tal. Então foi meu jeitinho, assim, apaixonado de pedir ela em namoro, entendeu? Aí a gente tentava marcar de se encontrar pra eu dar a resposta. E sempre dava errado. Porque era encontro de jovens, juntava todo mundo, como que a gente ia conversar, né? Nenhum dos dois dirigia, não tinha como sair pra ir em lugar nenhum. Aí um dia a gente marcou, na véspera do feriado, um cinema. Sim. Que a gente foi Aí você pode parar por aí. Não vou parar porque tem um ponto pra contar nessa história. Eu atrasei um pouquinho, né? Claro, porque deixei ele esperar um pouco. Quando eu cheguei, eu demorei pra me arrumar. A primeira coisa que ele me falou, demorou tanto pra isso? Ele vai ser cancelado. Eu voto sim. Eu era o brincalhão. Eu era o menino brincalhão, entendeu? Foi uma brincadeirinha. Foi uma brincadeirinha. Estamos casados até hoje, deu tudo certo. Continuo falando as mesmas besteiras. Como é que é lá do Bolsonaro lá que ele fala lá, que você imita ele? Brincadeirinha sadia? Brincadeira sadia aí, tá certo. Aí, ó, já vai ser cancelado também.
Ó, eu ia fazer uma pergunta, mas antes de eu fazer essa pergunta, já vou fazer, mas acho que a primeira acho que você pode falar sobre o que é a doença celíaca, né? Uhum. Eu ia perguntar como que foi, assim, depois de quanto tempo que você descobriu a doença celíaca, né? Então, porque, tipo assim, você tinha parada, você sempre teve, Acredito que sim. né? E aí, tipo assim, aí eu ia perguntar como que foi, assim, do processo de vocês. Tudo, como que vocês... Como foi essa descoberta pra vocês? Vocês já estavam casados, já, né? Com Já, adolescente e já. tudo mais. Mas antes disso, amiga, compartilhe um pouquinho pra galera saber, porque, assim, a doença celíaca é uma coisa, né? Uma enfermidade muito séria, né? Horrível, né? Pra quem tem. E, assim, é pouco falado, Sim. né? Assim, não tem muita repercussão, não tem muita conscientização. Muita gente pensa que é frescura e tudo mais. Então, acho que seria legal você começar a falar um pouquinho a respeito do que é, né? Para as pessoas entenderem. E aí depois a gente vai... Certo. Beleza. Bom, doença celíaca é uma doença autoimune, né? E ela é uma das únicas doenças autoimunes que a gente consegue identificar o que dá o start nela, o que faz ela entrar em atividade, que é o glúten. Então, o glúten, ele é uma proteína, né? É trigo, centeio, cevada, e a aveia tem um contrassenso aí, mas eu vou explicar. Essa doença autoimune, ela pode causar 200 e poucos sintomas. São muitos sintomas associados. Às vezes um sintoma que você nunca vai imaginar, mas ele tem a ver com a doença celíaca. Uma dor nas costas, pode ter a ver. Uma dor de cabeça, queda de cabelo, baixa de ferro, de vitaminas, é tudo ligado. Porque quando a doença celíaca está ativa, ela causa uma lesão no intestino, né? Ela causa atrofia das vilosidades. Então você para de absorver os nutrientes. Então, o que a gente tem de problema... a doença celíaca faz isso. Faz isso. Ela causa esse problema no intestino. Isso. Entendi. Então, assim, ela é uma doença Mas não tem nada a ver sistêmica. com aquela síndrome do intestino curto, né? Porque também essa síndrome do intestino curto, ela não absorve os nutrientes. Não. Além dessa, tem a síndrome do intestino irritável, que eu também tenho. Mas não tem... são coisas diferentes. A síndrome do intestino irritável, por exemplo, não atrofia as velocidades do intestino. Só a doença celíaca mesmo que faz isso. Na verdade, tem outras doenças que causam essa atrofia, mas são outras doenças autoimunes. Então, ela causa atrofia nas velocidades, você para de absorver os nutrientes. E o que a gente tem de problema é que a maioria dos médicos e até das pessoas que conhecem a doença celíaca superficialmente, elas acreditam que a pessoa que tem doença celíaca, ela tem que ser magrinha, raquítica, desnutrida. Então, tem que ser aquele perfil. Então, quando eu nunca tinha ouvido falar de doença celíaca, quando a gente falou que ia casar, marcou data pra casar, eu comecei a inchar muito, engordar. Eu achava que eu tava engordando. Aí eu busquei alguns médicos e falei, olha, eu engordei 5 quilos em 3 meses. E não mudei nada na minha alimentação, faço atividade física, não tem sentido. Ah, não, é normal, mulher engorda mesmo. E foi passando. Quando a gente casou, eu já tava num nível de inchaço que eu comecei a perder roupa que servia num dia, no outro dia já não servia mais. Mas ninguém falava, assim, o que eu tinha. Era a Bárbara está engordando. Então, era esse o ponto. Hoje, olhando para trás, eu já percebo sinais que era da doença celíaca mesmo. Por exemplo, o dia que a gente casou. Eu fiz a prova do vestido na sexta-feira, a gente casou no sábado. No sábado, o vestido não queria fechar. Porque o café da tarde lá do salão foi pão. Então, hoje eu consigo ver isso. Na época, pra mim, era só alguém ajustou errado meu vestido. Entendeu? Mas eu fui descobrir a doença celíaca, a gente já tinha 1 ano de casado, né? Mais ou menos. Quase 1 ano de casado. Então, desde que a gente casou, eu tinha sintomas de distensão abdominal, inchaço, diarreia, constipação. Ia alternando os sintomas. E sempre passei mal do estômago, para qualquer coisa. Tudo que eu comia me fazia mal. Mas e aí, você comia mesmo assim, não? Teve uma época que eu parei. Eu lembro de um Natal, antes de descobrir, que eu não comia o dia inteiro para poder comer alguma coisa na ceia. Porque eu não tava aguentando mais de passar mal.
E nisso você ia nos médicos também, assim? Ia, em todos que você... Na minha vida, eu acho que eu passei em todas as especialidades. Só não passei no geriatra porque eu não tinha idade. Porque o resto eu passei em todos. E eu chegava nos médicos, eles falavam assim, não, você não tem nada, é coisa da sua cabeça. Alguém falava que era emocional? Todos. E me passavam remédio pra cuidar da parte emocional. E claro que isso afetava a minha parte emocional também. Tinha algo emocional também. Mas não era isso. Tinha um problema por detrás disso. Desde criança, eu sempre tive problema com peso. Eu tinha baixo peso. Então, eu não ganhava peso, eu não tinha apetite. Ia viajar pra praia, toda viagem pra praia, eu tinha que ir pro hospital. Toda. Aconteceu alguma coisa. Eu passava mal. Então, assim, eu já tenho um histórico que, se eu parar pra analisar, olhando pra trás, sabendo o que eu sei hoje, eu acredito que eu já tinha doença celíaca, assim, que Deus me preservou. Porque a gente sabe que hoje eu sei que a doença celíaca não tratada, ou uma pessoa que fura o tratamento, que é a dieta sem glúten, com constância, você pode ter um câncer no intestino. Então, assim, eu tenho muita convicção de que Deus me preservou durante todo esse tempo. Porque os sintomas eu tenho desde a infância, né? Assim, se eu parar pra analisar. E sobre a descoberta, foi logo depois que a gente casou, que eu tava passando muito mal. Aí foi em meados de abril de 2019, eu tive uma crise de dor abdominal que eu não conseguia esticar o corpo, de tanta dor no abdômen. Aí eu liguei pra minha mãe, ela já sabia que eu tava passando mal há muito tempo, que eu tava com essas dores. E liguei pra minha mãe e falei, mãe, pelo amor de Deus, liga no convênio e vê se você consegue uma consulta com gastro, porque hoje eu não consigo trabalhar, não consigo levantar da cama. Aí minha mãe pegou e falou, não, eu vou ligar e eu já te retorno. Aí ela ligou e falou, consegui agora, daqui 2 horas, vamos. Me buscou, me levou. Chegou lá, ela tinha pago a consulta, na verdade não era pelo convênio. Aí pagou a consulta, o médico me examinou, falou, olha, você tá até com a temperatura alta, como se você tivesse com febre. Vamos fazer alguns exames, apertou minha barriga, falou assim, isso é síndrome do intestino irritável. Primeira vez que ele me viu. Não pediu um exame ainda de sangue, nada. Sim. Já era a conclusão dele. Então você vai fazer o seguinte, você vai tirar açúcar, leite e glúten. Nenhum dos 3 você pode consumir. Já vou te indicar a nutricionista, você passa na nutricionista que ela vai montar de acordo com isso que eu tô falando. Tá bom, fez uma carta pra nutricionista, fui. Aí a nutricionista montou a dieta de acordo com o que ele tinha falado. Sem leite, sem glúten, sem açúcar. Eu tava fazendo a dieta e fui melhorando. E assim, em uma semana, dos 10 quilos que eu tinha ganhado, eu perdi 5. Em uma semana. Não. E eu estava comendo, mas estava comendo aquilo que ela tinha passado. Sim. Então, eu já tava feliz ali que tava perdendo. Tava comendo certo, né? Tava comendo certo, tomando medicação pro intestino, pra tentar organizar a flora intestinal, porque era isso que ele me dizia, né? Que era algo emocional que despertou a síndrome do intestino irritável. Aí, terminei 1 mês de tratamento, aí a nutricionista falou, agora a gente vai reinserir os alimentos que a gente tirou pra ver o que é que te faz mal. E aí, a gente vai fazendo de uma forma gradativa pra você conseguir ingerir esses alimentos. Tá bom. Aí, primeira coisa que ela mandou voltar foi o glúten. Quase morri. Não. Quase morri. Eu comia chorando, porque eu não queria comer. De tanto que eu passava mal. Era a barriga que estufava, meu humor... Bom, quem me conhece antes da doença celíaca, gente, perdão. Porque o meu humor era péssimo. Eu era muito estressada. Coitada das pessoas, eu era mesmo. E aí piorou tudo nesse tempo, a hora que eu voltei a comer. Piorou tudo, né, lindo? Acho que eu fiquei insuportável. Eu sei, eu tenho essa ciência. Que eu fiquei insuportável. Eu não me lembro. Você não quer lembrar. É porque a mente tem coisas que ela... Deleta. Os traumas, né? E aí... Mas é sério, eu não lembro, não. Não? Da questão do humor, não lembro. Nossa, não. Coitadinho das pessoas. Eu fiquei terrível. Talvez comigo isso era mais de boa. O problema era as pessoas. Convencido. Enfim, aí... quando isso aconteceu, eu voltei no médico e falei, olha, o glúten eu não consigo ingerir. Aí ele falou, não, só reduz a quantidade, você tem isso mesmo. Eu falava pra ele, mas eu continuo passando mal, não tá normal, tem alguma coisa errada. Não é mais nada não, vou te dar esse remédio aqui, eu já te passei todo o tratamento. Não tem mais nada além disso pra eu te passar. Aí, tá bom, né?
O médico falou, tá bom. Continuei E era o quê? Tipo, era o gastro? Gastro. Um gastro renomado, tá? Não vou falar nomes aqui pra não ser processada, mas bem conhecido em Ribeirão, Tem inclusive. que ser advogada. É o doutor intestino. Doutor intestino. Enfim. Aí, até me perdi aqui, porque eu lembrei do médico, fiquei... Não, e aí ele falou, não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer, é isso. Aí eu comecei a Seja pesquisar... feliz. Ou infeliz, ou eu estava infeliz. Né? Aí eu comecei a pesquisar sobre doenças que relacionavam ao glúten. Comecei a pesquisar. Eita. Falei, bom, acho que eu não tenho isso. Aí um dia eu tava passando muito mal, eu fui na casa dos meus pais. Meu pai desceu do carro e fez assim, Bárbara, eu tava passando na rua, eu vi um pessoal com uma blusa verde, tinha um desenho do intestino. É alguma doença que eles estão divulgando que é do intestino. Por que você não dá uma pesquisada? Aí eu fui pesquisar, né? Era o mês de maio, a blusa era verde e intestino. Então pesquisei maio, verde, intestino. E aí apareceu doença celíaca. E eu nunca tinha ouvido falar. Aí eu comecei a pesquisar sobre doença celíaca. Eu falei, isso que eu tenho. Falei, os sintomas batem. Olha, se eu olhar eu criança e eu agora, é isso. Descobri o que eu tenho. Aí eu ia nos médicos, né? Marquei outro gastro. Cheguei lá e falei, olha, eu não me dou bem com glúten. Será que eu não tenho doença celíaca? Imagina que você tem doença celíaca. Quem tem doença celíaca é magro, é desnutrido. Você não é desnutrida, porque eu tava acima do peso. E aí eu procurava outro, aí eu ia em outro. Então, mas será que eu não tenho doença celíaca? Não, você não tem doença celíaca. Não tem, não é isso não, pode ficar tranquila. E não pedi o exame, não pedi de jeito nenhum. Aí fui passando em vários, até que eu achei um médico que falou, você não tem, mas eu vou te pedir já que você quer. E pediu o exame de doença celíaca. Eu já ia com os nomes do exame num papelzinho. Eu falava, eu quero fazer esses exames. Então tinha médico que nem gostava, né? Mas esse pediu. Só que quando ele pediu, eu já não tava mais comendo glúten. Porque eu já não conseguia mais. E aí esse exame veio negativo. Aí ele falou, viu? Te falei que você não tinha doença celíaca? Você deve ter uma intolerância. Falei, pode ser, né? Mas eu ainda assim, eu não tava bem, o meu corpo não tava bem. Por quê? Eu fazia coisa com glúten pra ele. Eu comia no mesmo prato. Coisas assim. Ia no shopping, pedia um arroz, feijão e frango, que foi feito no mesmo lugar que tinha sido feita comida com glúten. Então, assim, eu tinha contaminação ainda. Então, por isso que eu ainda passava mal. Aí eu falei, agora eu vou procurar um proctologista, porque meu problema deve ser no intestino. E fui. Aí cheguei lá, falei pro médico, falei, olha, eu tenho uma dor do lado esquerdo, essa dor não passa, parece que tá apertando, eu sinto que tá inflamado. Ele fez, essa dor pode ser câncer. E eu sozinha na consulta. Aí ele falou assim, não, vamos fazer uma colonoscopia. Fiz a colonoscopia. Quando eu voltei da colonoscopia, eu tava 10 vezes pior. Porque como meu intestino não estava bom, tomar o laxante, as coisas do preparo, acabaram com o que tava ruim já. Então eu voltei pior ainda. Aí eu voltei nele, mostrei a colonoscopia, não tinha nada. Ele falou, nossa, não tem nada. Deve ser estresse. Opa, bati aqui. Mais uma vez, vai ser estresse. Aí começou a pandemia. Mentira. Não é pandemia ainda não. Eu entrei num grupo que chama Viver Sem Glúten, no Facebook. E aí eu relatei a minha história ali no grupo e falei pra elas, eu acho que eu tenho doença celíaca, mas ninguém consegue diagnosticar. E ali as pessoas começaram a me ajudar. Olha, você estava comendo glúten quando você fez o exame? Aí eu, não. Então, dá falso negativo, porque os anticorpos eram. Aí eu comecei a investigar, assim, de uma outra forma. Conheci algumas pessoas que me orientaram super. E conheci um médico que chama Dr. Fernando Valério. Que, inclusive, é um médico, assim, que eu amo de paixão. Porque eu falo que ele salvou minha vida. Ele, com os posts dele, assim, eu fui lendo, entendendo, eu participava das lives dele, mandava pergunta, ele respondia. E aí eu falei... Ele é de Ribeirão, não? Não, ele é de São Paulo. Aí eu falei, me diagnostiquei. É isso que eu tenho. Já sei que é isso que eu tenho. Aí foi chegando mais pro final do ano, eu consegui um médico, pelo convênio na época, que tinha uma ideia do que era doença celíaca. Aí eu fui com ele, conversei, expliquei. Falei, ó, faz quase um ano que eu não como glúten. Então, eu sei que vai ser difícil, mas eu preciso saber se eu tenho. Aí ele falou, olha, você tem que fazer um desafio do glúten. Você tem que comer glúten por 2 meses. Seguidos, todos os dias, pelo menos uma fatia de pão. Pra aí a gente fazer o exame e ter certeza que... Se é mesmo. Se é mesmo. Aí eu comecei esse desafio. Que desafio.
Parecia que eu tava me matando todos os dias. Então, assim, ele falou... E tava mesmo. Tá. Ele falou, aproveita, come o que você tem vontade, porque se for, você vai ter que parar, então aproveita, come pastel, come lanche, come coisa gostosa, vai passar mal com coisa gostosa, mas nem isso eu queria mais. Então, eu ia no shopping, por exemplo, eu lembro até um dia que a gente foi depois da igreja, com a Karina, Saulo, seu irmão, a Carol, fui comer parmegiana. Eu falei, vou comer um parmegiana. Aí eu comi chorando depois, porque eu passei tão mal que não compensava o que eu tava comendo. Com 15 dias eu liguei pro médico, falei, não dou conta. Vou parar aqui, não consigo, então eu não vou ter o diagnóstico, eu desisto. Aí ele falou, não, se você não tá dando conta, faz então o exame com esses 15 dias e vamos ver se altera alguma coisa. Não alterou. Aí a gente ia viajar. Aí eu falei pro Rafael, vamos fazer o seguinte, eu vou parar de comer glúten e nessa viagem eu vou comer as coisas contaminadas com glúten, porque eu não sei como viajar ainda assim. E a hora que voltar, eu vou excluir. E vou seguir a vida assim, porque eu não aguento mais passar mal. Aí a gente viajou, logo depois que a gente voltou, teve a pandemia. E eu percebi que na pandemia, eu melhorei demais, porque eu não saía de casa mais. E aí a gente fazia coisas sem glúten. Aí na pandemia, o Dr. Fernando fez uma live, que eu contei assim, resumidamente, sobre mim. E falei, não consegui fazer o desafio, eu passei muito mal, achei que ia morrer, não sei o quê. E aí a pessoa que tava fazendo a live me respondeu assim, você só tá esperando o certificado, você já sabe o que você é. E aquilo eu entendi que foi uma resposta de Deus, porque eu tava esperando uma resposta. Aí eu falei, não, é isso então. Então pronto, sou celíaca, vou adotar essa vida. Aí tirei do que tinha lá na cozinha de glúten. Um dia, ainda assim, eu fazia coisa pro Rafael com glúten. Então, eu fui fazer um macarrão pra mim sem glúten e um macarrão com glúten pra ele na panela, uma do lado da outra. E aquele vapor que subiu do macarrão dele, eu tive que deitar. Eu quase desmaiei. De tontura, de dor de cabeça. E era engraçado que me dava uma confusão na cabeça que eu enrolava a língua pra falar. Por isso que eu tava tendo um AVC. Mas era tudo do glúten. Aí, naquele dia, a gente falou, não, a gente entendeu que realmente... O negócio é sério. Sim. A gente não vai poder mais ter glúten aqui em casa. Aí a gente tirou, assim, não comprava mais nada de glúten. O Rafael comprava amendoim. Então ele tinha isso. Mas também depois de um tempo ele mesmo entendeu que tava difícil ali. E ele tirou. Não tinha mais isso em casa. Mas aí nesse ano, eu falei pro Rafael, eu quero passar consulta com o Dr. Fernando. Eu vou passar com uma consulta com ele. A gente ia ter que pagar a consulta cara. Falei, mas eu acho que... Lá de São Paulo. Lá de São Paulo. E ele fazia consulta virtual. Depois da pandemia teve essa facilidade, né? Os médicos começaram a atender de forma virtual. Antes era só presencial, por isso que eu nunca tinha tentado ir nele. Sim. Aí eu passei por uma consulta com ele me pediu os exames, explicou tudo sobre doença celíaca, tudo que eu não sabia. Eu descobri que eu tava fazendo tudo errado. Por isso que eu ainda passava mal. E aí, nesse meio da pandemia, eu precisei passar por um imunologista, porque no carnaval, antes da pandemia começar, ali em março, eu tive 4 infecções de urina, uma atrás da outra. E uma delas, a infecção chegou a quase passar pro sangue, tava numa situação bem complicada. E aí eles falaram, vai no imunologista, porque é alguma coisa da sua imunidade. Já era tudo da doença celíaca, porque ela é uma doença sistêmica. Ela afeta o corpo inteiro. Então, já era ela que tava ali dando sinais de que o negócio tava ficando feio. E aí eu fui nessa imunologista, ela falou pra mim, Bárbara, você tem uma deficiência de gerar anticorpos. Então, por exemplo, a vacina da hepatite, eu tomei, mas eu não tenho anticorpos. É como se eu não tivesse tomado. Então, você tem essa deficiência de... E isso é da doença celíaca não, também? Isso é outra coisa. Outra coisa. É. Chama imunodeficiência primária. Você nasce com essa deficiência. E por isso que eu ficava tão doente quando eu era criança. Então, tinha doença celíaca e tinha essa deficiência. E aí, quando eu fui nessa imunologista, ela descobriu isso. São 2 negocinhos no sangue. Eu nunca lembro se é o IgM ou IgG ou IgA e IgM. É alguma coisa assim. Eu tenho deficiência em 2. Então, os exames de doença celíaca são medidos por esses 2. Eu nunca vou positivar o exame de sangue. Porque eu tinha deficiência das 2 coisas. Eu não gerava anticorpos.
Então não ia aparecer entendi. no exame de sangue nunca. Eu precisava mesmo. Porque além de você ter a doença celíaca, você não consegue produzir anticorpos contra ela. Apesar que ela é autoimune. Sim, mas no exame de sangue, ele não aponta. A entendi. sensibilidade do exame de sangue não consegue apurar isso. Aí o doutor Fernando me explicou, falou, ó, o fator, assim, ouro para diagnóstico é a biópsia do odeno. É feita por endoscopia, é a primeira parcela do intestino, tem que tirar, não lembro se eram 7 porções, para poder tentar descobrir se tem doença celíaca ali. E em Ribeirão, a maioria dos lugares não sabe fazer essa biópsia. Eles fazem essa biópsia errada. Então, eles não tiram a quantidade de porções certas que tem que tirar. É todo um rolê aí para conseguir fazer o exame. Então, ele escreveu uma carta para eu levar no laboratório de como eles teriam que fazer essa biópsia. E aí foi quando eu consegui o diagnóstico. No laudo, não veio escrito nada. Mas o doutor Fernando analisou as imagens e tal, e explicou pra gente. Falou, não, realmente você é celíaca. E aí o que ajudou no diagnóstico foi um exame genético. Não é usado para fazer diagnóstico o exame genético. Mas, no meu caso, como era um caso diferente, ele pediu. E eu tenho o gene da doença celíaca. Então, ele falou, você não é sensível só. Você tem o gene e o seu intestino realmente tem ali as características da doença celíaca. Então, fechou o diagnóstico ali. Então, eu comecei a procurar o diagnóstico em 2018. Eu fui fechar o diagnóstico em novembro de 2019. Então, assim, mais de 1 ano e meio depois. Que aí um tempão sofrendo sem saber o que era realmente. E eu só fui descobrir porque pessoas me ajudaram, porque eu pesquisei, porque se eu fosse depender dos médicos, talvez até hoje, eu não ia saber o que eu tinha. Ou seja, é uma doença que te limita bastante, Sim. Principalmente a questão da alimentação. Muita. Né? Então, é um desafio para você comer. Sim. De vez em quando a gente tá em algum lugar, Bárbara, come isso aqui e tal. Aí eu lembro. Mas não é só tipo você. assim, a maioria das Meu pessoas. pai, às vezes a gente faz churrasco, como a churrasqueira deles faz pão de alho e tudo mais, eu não posso comer. Então, às vezes ele vem com a bandeja, assim, servir carne, ele, desculpa. Até eu, às vezes, 2 vezes por ano eu dou uma rata dessa, porque de repente você vai no automático e oferece. Ou seja, é super difícil para comer. Muito. Mas aqui em Ribeirão a gente tem uma boa opção, não tem? Tem a Dona Marise. Ô, Clebão, faz um favor. Abre esse trem aí pra nós. Esse trem do seu lado aí, ó. Essa negócio? caixa aí. Ah, A mentira. dona Marisa. Aí sim. Abre aí pra nós, Clebão, por favor. Eu falei com a dona Marisa, falei, nós vamos bater um papo sobre a doença celíaca. Ela não me contou. Olha lá, o Rafa e a Bárbara vão lá. Você não quer mandar alguma coisa sua aí pra gente fazer um marketing? só! Eu falei, a Bárbara que vai ter que fazer. Tá tudo empacotadinho. Pega ali, Rafa, pega ali. Gente, Pega aí. Com a mão... ele tá com a mão não de... pode? Ele tá com a mão de negócio. De glúten. amendoim, ó. Tá vendo, gente? Ó. Obrigado, Clebão. Valeu, Clebão. Esse amendoim aí, gente, Olha lá. a casquinha é farinha. Olha lá, olha, eu nem comi o trem ainda. Isso aí já é uma Tá vendo? coisa... pegada Olha lá. Gente, eu não sabia. Nossa, ela embalou. Gente, Dona Daí, Marisa. amigo, que eu vou abrindo e você vai falando. Gente, Eu Dona vou Marisa é maravilhosa, tá? Aí, já aproveita e fala, assim, das coisas que ela vende lá. Conta um pouquinho dela, né? A Dona Marise, gente, ela tem uma neta celíaca e uma filha celíaca. E agora ela tem várias filhas postiças celíacas, porque ela é nossa mãe. Dona Marise faz salgadinho, faz bolo, faz lanche, faz pizza, Faz doce. doces, ovo de Páscoa, Cara, colomba faz de pascal. tudo. Ela faz tudo, gente, Faz tudo de sem glúten. E a Dona Marise, eu falo que foi, assim, um presente de Deus depois Pra gente. do diagnóstico, porque ela não sabe, mas ela me salvou de muitas coisas. Porque é muito difícil não ter onde ir comer. E não poder pedir comida em algum lugar. Gente, vocês que têm essa praticidade de pedir pelo iFood, dá graças a Deus. Porque faz muita falta no dia a dia. E eu não achava lugar aqui em Ribeirão. Tinha um lugar até que eu frequentava, mas que acabava passando mal depois, então parei de ir. E a Dona Marise, assim, sempre nos acolheu como filhos mesmo, né, Lili? Sim, literalmente. Eu conheci a Dona Marise através de uma amiga celíaca, a Ana. A gente foi lá um dia trocar ideia com ela, falar sobre doença celíaca. E virei cliente e nunca mais saí de lá, gente.
A Dona Marise é maravilhosa. Mas não é só cliente, né? Não, ela é minha família, a Dona Marise. Isso eu falo pra Bárbara, assim, que a Dona Marise, o seu Paulo ali, né? A Amanda, a Ana, né? Que a gente vê com mais frequência. E foi uma segunda família. Olha isso aqui. Vocês não vão comer, não. Olha só que coisa linda, hein? Delícia. Ô, Bárbara, fala aí. Será que dá pra pegar? Acho que a câmera não vai pegar, Olha essa coxinha, né? gente. Ah, isso. Pega, mostra a coxinha, ó. A coxinha da Dona Marisa é fantástica. Ó, coxinha, o que mais tem, Bárbara? Faz um merchan tem aí. Coxinha, deixa eu ver o que mais. Tem bolinha de queijo, gente. Bolinha de queijo, zero lactose, tá? Ó, que chique, hein? E esse pão aqui, gente, é um isso pão aí é recheado. lançamento, né? É. Esse pão aqui, eu vou até dar uma esse é apertadinha bom, pra vocês hein? entenderem isso aqui. Sabe pão de padaria que vende uns pequenininhos assim, faz mini cachorro-quente? Aham. É igualzinho. É igualzinho. É igualzinho. É fantástico. Olha Muito que bom. maravilha. A gente vai colocar depois contato da Dona Marisa, Isso. colocar as redes sociais dela também, né? Isso. Então você aí que tem essa luta, e nem só que tem essa luta, né? Eu vou até falar um trem aqui, porque principalmente depois que eu, assim, comecei a andar mais perto de vocês, né? E por causa da sua enfermidade, eu comecei a tentar dar uma maneirada, porque aí o Jardim começou a falar do trigo moderno, né? Inclusive, viu, gente, tem um documentário muito bom, chama Trigo Moderno na internet, pode assistir, que fala que o glúten faz mal pra caramba, no final das contas, é isso aí que fala. E aí eu fiz uma dieta, logo que eu cheguei em Ribeirão, foi, sei lá, agora eu nem lembro, 2022, que eu fiz uma dieta por causa da minha gastrite, e aí pela primeira vez, eu nunca tinha feito nada disso, né? Tomava o meu prazol sempre, todo mundo ficava, pai, tomar esse negócio. Eu falei, deixa eu me consertar agora, porque eu tenho 3 filhas, senão eu não vou dar conta de cuidar delas. Aí eu falei, Aí fiquei 10 dias sem lactose, sem glúten, assim, tirei um monte de coisa. Tava comendo só proteína, Açúcar bem também? pouco carboidrato. Açúcar eu já não consumo muito, né? Assim, eu não sou de açúcar, assim. Eu gosto de um chocolatinho, lógico, né? A Bruna zoa, né? Que eu falo pra ela, assim, eu não gosto de doce, né? Ela fala, não gosta, hein? Porque assim, eu comecei a comer mais doce depois por causa da Bruna, porque eu nunca liguei. Tanto essa a gente vê, Eu ó. sou mais salgada. Aqui, ó, tô até com água na boca. Assim, eu aqui, sou ó. mais isso Tô aqui, com ó. babando, não tô conseguindo nem falar. Eu gosto de comer mesmo salgado. E aí, ó, gente, vai mandando brasa aí, amiga. Eu vou comer minha coxinha, gente. Vai comendo aí. Vai, Rafinha, manda brasa. Não. E aí, eu fiz, depois que eu fiz esses 10 dias de dieta, eu falei, meu Deus, essa parada é verdade. Não Assim, sabia disso, mais que eu tinha energia, cara. Agora, até recentemente, eu tava low carb, antes de eu ficar gripado esses dias que eu fiquei, mas eu tava low carb, e assim, parei de comer pão. Eu amo pão. Eu amo pão. Assim, hoje, minha maior dificuldade é de uma vez por semana comer um lanche, né? Um x-tudão, assim, bom, hein? sabe? Aí é difícil. Aí, inclusive, hoje eu comprei lá na Dona Marise. É Marise, né? Eu comprei disco de pizza sem glúten. Nossa, aquele é maravilhoso. Eu comprei. Maravilhoso. Esses dias eu ia lá buscar, que eu tava doido, assim, por quê? É isso que eu quero falar, né? Deixa eu parar de enrolar muito, falar. Depois que eu cortei, eu percebi a diferença que faz na saúde. Cara, eu acordo com mais disposição. Agora, esses dias eu dei uma atrapalhada, né? Que fiquei gripado, doente e tal. Aí eu comi pão esses dias, não tinha tapioca aqui, comi pão. Às vezes eu tô comendo só ovo puro mesmo de manhã e tal. Aí eu andei comendo os trem. Cara, até falei pra Bruno, amor, eu não dou conta mais de comer os trem. Uma vez que você vai parando, que você fica sem, depois que você come uma vez ou outra, você passa muito mal, você passa mais mal ainda. Acho que o corpo vai dando uma desintoxicada, né? Sei lá. Eu não sei explicar isso cientificamente, mas Acho que verdade. você devia fazer exame de doença celíaca. Não. Mas é comprovado, né, que o glúten ele é inflamatório, não é? Então, tem gente que fala que sim, tem gente que fala que não. Mas não sei, Eu achei que era... sinceramente. Não, que é inflamatório. Tem com várias- certeza. tem várias sério mesmo. Eu vertentes. acordo, quando eu tiro o pão, tudo, e até tava bem melhor agora. Sem brincadeira, cara. Eu acordo com mais energia. Eu fico bem, assim, vou na academia mais tranquilo. Agora, quando começa a comer muita porcariada, pizza, lanche, não sei o quê. Porque, assim, se a gente não fizer marmitinha aqui, cara, a gente come mal. Porque chega à noite, depois que botou as meninas pra dormirem, ali. cara, eu e a Bruna termina o dia assim. E aí, o que nós vamos fazer? Tem uma pizzaria muito boa aqui no bairro, não sei se você já pediu. Antes, a gente já Até uma chegou a propaganda comer. aqui pro brother. Lá no São Miguel, Balieiro chama. Ele vende sei. uma Eu acho que a gente já pediu, uma né, brotinha. pra você comia glúten. Ele vende uma brotinha assim, cara, e é boa, e dá pra satisfazer. Se Sim. bem que ultimamente a gente tá pedindo uma grande mesmo. Cara, mas um negócio que eu senti diferença mesmo é a pizza. Você come uma pizza com glúten, uma sem glúten,
A hora que você acaba de comer a com glúten, você fica assim, literalmente inchado, assim. Agora É, você eu come acho que é bem mais leve. sem glúten, é muito mais leve. Você não se sente no outro dia, sabe, com o estômago zoado e tal. Igual a com Com glúten. glúten, né? Nossa, É sem bom, hein? glúten bem mais levinho e tal. É que eu ainda como glúten, né? Porque não tem como. Ele come Então, fora de casa. eu como fora de casa, mas em casa eu não como mais. Que nem antes a Bárbara falou, né? Que antes eu tinha amendoim, tinha só um pote de amendoim e cerveja. Só que, cara, chegou uma hora que você tem que tomar cuidado, né? Igual o que eu falei agora de não pegar com a mão, né? Porque aí você, pô, tá com a mão cheia de glúten, coloca ali, depois ela coloca a mão e ela dá na pele também, né? O negócio que você não falou. É, eu tenho. Então, Eu se você tenho. Na pele. encostar a mão nela aqui agora, provavelmente ela vai. É tipo uma alergia, né? Uhum. E aí, cara, tinha que tomar muito cuidado. Eu falei, cara, não vou trazer mais glúten pra casa. Por mais que eu tome cuidado, mas é um risco que a gente corria, né? Sim, E como foi, Rafa, pra você depois que você... Porque vocês já estavam casados Aham. né? já. Como que foi, assim, mudar a rotina? Foi de boa, assim, pra você, assim? Como é que foi, cara? Porque eu imagino que, assim, eu já ouvi, né? Não lembro quem que foi, mas eu ouvi alguém falar sobre isso, né? Que, tipo, contando uma história que um familiar, a menina tinha, né? E aí o familiar ficava, isso aí é frescura, não sei o que, frescura e tal, né? Uhum. Então tem muita gente que, tipo, não é compreensiva, né? Não Uhum. vê o Tem. outro assim, Tem. né? Lá no meu Instagram, como eu tenho costume de conversar bastante com as pessoas às vezes vêm conversar comigo pra pedir alguma ajuda. Teve uma pessoa que veio conversar comigo porque o marido deixou ela por isso. Porque como ela não podia comer, ele falava pra ela, isso foi uma escolha sua. Então, se você escolheu isso, eu tô indo embora. E foi embora. E não é uma escolha. Nós não temos essa escolha. O Rafael teve a escolha se ele quer parar de comer o glúten ou não. Eu não tenho. Eu tenho que parar, entendeu? Sim. Então, infelizmente, tem gente que não entende, acha que é bobeira, que é frescura. E larga mesmo, vai embora. Você que se vire sozinho com o seu problema. Sim. Acho que é uma questão emocional, né? Os médicos acham, a maioria das pessoas que não são médicos, é coisa da cabeça, a pessoa tá ansiosa, tá depressiva. Mas enfim, pra mim, cara, foi assim, eu nunca foi um peso pra mim, sinceramente. O que eu falo sempre pra Bárbara, o que mudou demais é a facilidade. Facilidade no sentido de, a gente saiu da igreja. Vamos parar pra almoçar no shopping? Já não dá mais. Uhum. Vamos na casa de um brother. Já tem que pensar o que a Bárbara vai levar. Porque não vai, o que a gente pedir lá não vai dar pra ela comer. Ou arrumar, sei lá, algum evento de última hora. Tipo, saiu da igreja, vamos almoçar lá em casa? Pra mim já é difícil, porque eu vou almoçar Ruffles. Porque não tem onde comprar no domingo, né? A Dona Marise tem lá. Tem delivery de domingo na hora do almoço, durante a tem? semana, tem. Que legal, hein? Mas nem sempre dá tempo de ir até lá buscar, enfim. Então, Não, fica rapidinho. meio Deixa eu difícil. só falar um trem aqui desse Esse pão é negócio. bom. Ó, esse pão aqui é pão de verdade. Não é? Igualzinho, né? Esse pão aqui é pão de verdade. Fantástico. Aí, Tá bom. resolvendo a vida. Dona Maria. É só comprar um pão desse e congelar quando você Sim. tiver com vontade Eu de faço comer um pão. isso. Sim. Nossa, Eu faço que isso, eu maravilha. congelo, Muito bom, viu, gente? Pode comprar que, ó, vale a pena e você não vai se matar, tá Dona bom? Marise, Zezé. Maravilhosa. Ô, Rafa, mas continuei, desculpa. E aí foi tranquilo, então. Cara, foi. Então. E aí o que me incomoda não é o fato de perder essa facilidade. O que me incomoda é assim, de às vezes a Bárbara não ficar à vontade por conta disso. E ela não fica à vontade, às vezes eu me deixa desavontade. Hoje a gente já tá mais habituado. Mas antigamente, cara, eu não queria sair. Eu falava, não, vamos pra casa. Você não vai ficar lá sem comer. Então era um negócio que me pegava, não por conta de mim, mas por conta dela. Porque, cara, eu acho que se tem uma coisa que a gente tem facilidade, ser humano, é se adaptar. É que tem gente que é ignorante mesmo. Mas, cara, a gente se adapta. Então, a galera fala, pô, mas como que você não come glúten e tal? Eu falo, cara, tem um monte de coisa que não tem glúten. De vez em quando vinha e falava assim pra mim: Nossa, Bárbara, você não tem dó do Rafael que ele não vai comer? Acho que tem dó. Só que a pessoa também não tem noção de como que são essas... Cara, arroz não tem glúten, feijão não Não, tem isso glúten. também revela que, tipo assim, a pessoa tem uma
é um pouco escrava, né, cara? Da alimentação. Porque, tipo, nossa, né? Meu Deus, não, cara. Sim, sim. E outra coisa, né, gente? E o Ó, duro que glúten- comemos e o muito duro- bem. E o duro que glúten vicia mesmo, né? Vicia. Ah, É igual cara, açúcar. Vai tudo pro cérebro lá, pro sistema límbico, tudo vai lá naquele lugar, Sim. né? É. Ô, Rafinha, pega um guardanapo, passa um pro Clebão aí pra ele Ó. apreciar. Não quer, Clebão? É? Sério mesmo? É? Mas enfim, cara, aí eu me adaptei, a gente foi se adaptando também, e também foi uma coisa gradual, né? A Bárbara foi descobrindo as coisas e aí a gente foi mudando a nossa realidade. Primeiro, ela, tá, beleza, eu sou celíaca, mas não ligava pra contaminação. Não sabia, assim. Então, igual ela contou a história, ela tava fazendo macarrão pra mim com glúten, sem glúten pra ela. Então, assim, a gente... Foi nesse dia que a gente entendeu Que a gente é exato, eu falei, putz, realmente não não dá. dá. E é aquela coisa da empatia, a gente que é casal, que caminha junto, você fala, cara, eu não vou deixar minha esposa sofrer porque eu quero comer comida com glúten. Não faz sentido. Então, é muito mais fácil pra mim não comer, e eu posso comer em casa, posso comer fora de casa e tal. Então, assim... É uma decisão de casal, é realmente aquilo que a Bíblia fala. Você ser a gente caminhar junto, vamos junto até o fim e a gente se adapta, a gente faz o que tem que fazer para o negócio acontecer. Então, a gente começou a mudar as coisas em casa. Hoje, quando a gente viaja, a Bárbara tem os aparatos dela, Meu forninho. o forninho dela, que aí minhas vai ter panelas. churrasco. Tem a churrasqueirinha dela redondinha, portátil, a gente leva, a gente compra até compramos até uma mesinha de camping assim, que já coloca junto ali com a churrasqueira, então a gente foi se adaptando. Só um parênteses, porque a gente tá falando disso de contaminação, mas acho que eu não expliquei, né? Da contaminação cruzada. Aham. Que é uma coisa que a maioria das pessoas não entendem. Então eu vou explicar como o Dr. Fernando me explicou na época para eu entender. Ele é bem didático. Ele é bem didático. O glúten não é uma bactéria. Então você não vai lavar e ele vai morrer. Ele vai continuar ali. Então, por exemplo... Não adianta passar álcool em gel. Não adianta passar álcool em gel. Então você pega uma vasilha de plástico. O plástico, ele é poroso, ele vai absorver algumas coisas que tem ali. Tanto que quando você pega um pote de plástico, guarda alguma coisa que tem um cheiro muito forte. Quando você lava, não vai ficar com aquele cheiro? Porque ele absorve. Sim. Então, ele vai absorver o glúten. Não adianta você lavar 10 vezes. Alho, café. Ele vai absorver ali. Então, eu tive que jogar Tupperware fora, porque eu já usava com glúten. Colher de pau, tem que jogar fora. Então, assim, a churrasqueira... Eu não posso usar a que meu pai usa, porque a churrasqueira que meu pai usa, ele fez pão de alho ali. E aí ele gruda ali. Você não vai conseguir tirar 100% do glúten que parou ali. Então, por isso que a gente precisa desses aparatos. Micro-ondas. A pessoa esquentou um prato de macarrão com glúten ali. Eu não posso colocar minha comida aberta ali para esquentar, porque vai contaminar com o macarrão que a amiga anterior esquentou. Então, eu tenho que sempre esquentar com tudo fechado. Tomar cuidado com, por exemplo, o Rafael comeu aqui o amendoim, pôs a mão no amendoim. Se ele pegar a coxinha pra me dar, eu já não posso pegar, porque esse amendoim tem farinha de trigo em volta. E aí ele já contamina o salgado. Então, tem essa questão da contaminação cruzada, que pra mim é mais difícil do que o fato de não comer glúten. Acho que a contaminação cruzada é a pior parte. Porque se não tivesse a contaminação cruzada, eu poderia ir no shopping comer um arroz com frango grelhado, uma salada. Mas eu não posso, porque eu não sei quem manuseou aquilo ali, eu não sei se teve contato com alguma coisa. Glúten, E com certeza tinha. Sim. Então, assim, tem... Não, isso que eu ia te falar, uma pergunta. E assim, nesse processo todo aí de vocês fazendo essa mudança e tal, tem alguma coisa que você sente muita falta de comer, assim, que você não pode mais comer? Assim, que você sente muito falta ou não? Hoje você, pastel de feira. Pastel de feira. Achei que você ia falar lanche de fast food. Calma, pastel de... Tem 3 coisas. Pastel de feira, mas o da feira mesmo, aquele pastel grande. Dona Marisa faz um pastel que parece uma sensacional. Mas eu tenho saudade de ir na feira, sabe? Sentar ali, comer o pastel ali. O lanche, daqueles carrinhos de lanche que a gente não sabe a procedência. Sei. Que faz o lanche ali, mais daquelas gorduras. Como X-podrão. X-podrão. Isso suor do chapeiro é o charme. Sacudido assim na cabeça, cai. De pedir pizza. De ir comer pizza. Ir num rodízio de pizza. Isso eu sinto falta.
Sim. Mas de vez em quando você faz essa loucura, não faz mais. De comer? Não, assim, tipo de pizza. Você não faz mais isso. Nunca? Nunca mais. Não. Imagina, fizer morro. Não. Você tá Fizer morre louco, na hora ali, sabe? ó. Explode, morreu. A Porque gente teve essa experiência quando ela tentou fazer o desafio lá, que eu achei Nossa. que ela ia morrer. eu achei que eu ia falecer, sinceramente. Coisa que ela adorava comer, ela comia assim com uma cara. Eu falava, caramba, velho. Mas tá sendo obrigada. Eu falava, eu tô. Burger King. A gente vivia no Burger King É. antes dela descobrir. Aí ela comendo assim, nossa, eu tô passando muito mal e tal. Eu falei, cara, sem condições, não dá. Ó, amiga, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Fazer uma pergunta não. Fala pro pessoal, assim, dentro disso aí do desafio, né? Porque às vezes tem pessoas que têm o mesmo... Pode estar na mesma situação que você viveu. Tipo, não sabe, de repente já foi no médico. Porque assim, é uma coisa... Eu não sabia o que era doença celíaca até conhecer você, né? Que você acha, assim? Que você pode falar, assim, pontual, assim, para as pessoas, né? Alguns indícios que pode ser que a pessoa tenha. O que você pode aconselhar nesse sentido, assim? Então, tem muitos, como eu falei, tem muito sintoma que é associado à doença celíaca, mas tem alguns que são os clássicos, né? Diarreia, constipação. Não é normal você ficar 2 dias sem ir no banheiro. Eu cresci achando que isso era normal, porque meu intestino era péssimo. Então eu ficava dias sem ir no banheiro. E pra mim isso era normal. Isso não é normal. Se tá assim, tem que ir no médico ver o que tá acontecendo. Se você percebe que você tomou ali uma cerveja e a barriga deu aquela distendida, é um sinal de alerta. Como que seu intestino fica depois disso? Procura um médico. Fala pra ele que você sente isso. É importante fazer o exame pra descartar. Agora, tem as pessoas que têm doença celíaca e não tem sintoma. São os assintomáticos, isso existe. Eu tenho uma amiga que é celíaca assintomática. Quando descobriu, a lesão no intestino já estava altíssima. Descobriu por acaso. Essa é a mais perigosa. Essa é a né? mais perigosa. Você não percebe. A neta da dona Marise, quando descobriu, já estava no último grau. Ela não tinha a vilosidade no intestino mais, não absorvia nada. E ela não sentia nada, nada. Dona Marise que descobriu, inclusive. Por uma situação assim, mas ela não tem E sintoma. aí, se não descobrir, o que pode acontecer? O câncer? Pode acarretar o câncer no intestino, né? Tem um nome específico, mas é um câncer no intestino, e aí, né, a gente sabe como é esse processo todo, né, do câncer no intestino. Tem várias pessoas que relatam que depois que descobriu doença celíaca, lembra de familiares que tiveram câncer no intestino e às vezes pode ser que seja da doença celíaca. Então, eu acho que a minha doença celíaca veio da família do meu pai. Porque eu lembro vagamente, assim, de falarem... A família do meu pai tinha muito histórico de câncer. Eu não sei dizer se no intestino, mas eu lembro dessa história de ter bastante caso. E eu acho que pode ser, porque a família do meu pai, a maioria das pessoas tinha problema no intestino. Então, todos os primos, alguém tem algum probleminha no intestino, sabe? Então, eu acho que pode ser que eu tenha puxado do lado do meu pai. E tem um filho de um primo meu que mora em Santa Catarina que ele não come glúten também, porque ele tem... Eu acho que ele tem a sensibilidade não celíaca. Então, eu acho que realmente veio desse lado da família, porque é uma doença genética. Então, eles até orientam. Uma pessoa da família teve o diagnóstico, as outras pessoas precisam fazer o rastreio. Mas ninguém quer fazer, porque eu entendo, é uma mudança de vida, assim, dolorosa, é muito difícil e você tem que estar preparado. Então, a maioria das pessoas foge de fazer, né? Esse rastreio. Mas é isso, procurar um médico, infelizmente, no meio médico é onde a gente tem a maior desinformação sobre a doença celíaca. Devia ser o contrário. Pra você ter ideia, 1% da população mundial tem doença celíaca. Dessa quantidade de pessoas, 80% não tem diagnóstico. Não. Então, assim, nós somos 20% diagnosticados. O resto tá aí passando mal e morrendo sem saber por quê. Sem saber. Sem saber por quê. Mas tem países que são mais avançados, Sim, né? os países da Itália, a Europa, assim, é mais avançada em relação à doença celíaca, né? Na Argentina, a gente teve recentemente, eu percebo que eles têm também eles são mais avançados do que nós em relação à doença Nossa, celíaca mas de conhecimento, muito mais. mas muito, Zero de mais. conhecimento de doença celíaca. Aqui, às vezes, no começo, quando a gente tentava ir em restaurante, eu falava do glúten, confundiam com leite. Uhum. Então, assim, aqui realmente Não, as pessoas lá não na sabem. Argentina, em qualquer lugar que você vai,
tem, a maioria dos lugares tem opção pra celíaco. E lugar pequenininho, eu lembro que a gente foi num lugar assim que era tipo uma padariazinha, assim, meio natureba. Aí a moça falou assim, ó, eu tenho isso daqui sem glúten, mas você não pode comer porque Tem contaminação cruzada, porque é feito no mesmo forno. feito no mesmo forno. Tipo, é uma coisa que você raramente vai ver no Brasil. No Brasil ninguém tá nem... No Brasil, Aqui eles mentem pra você. Você pergunta e fala, não tem contaminação não, pode comer. Ou acha que é leite, você fala, eu tenho problema com glúten. Ah, mas não tem leite. Tipo, não faz nem ideia do que é o glúten. E dentro da realidade, assim, da experiência que você tem vivido e até também com relação às redes sociais, que várias pessoas conversam com você, qual que é o desafio maior que as pessoas falam, assim, né? É falta Desse de processo. lugar pra ir. Porque nós não temos lugar. Por exemplo, se eu morasse em São Paulo tem pizzaria, tem lanchonete, tem restaurante, tem de tudo. Em Curitiba é assim, né? É o melhor lugar, é o paraíso do celíaco. Então, esses dois lugares têm muita coisa. Agora, em Ribeirão, por exemplo, a gente tem a Dona Marise. Inclusive, a Dona Marise abriu a casa dela às sextas-feiras pra gente ir até lá. Então, cada sexta ela faz um tema. É sexta-feira da pizza, do lanche, do parmegiana. E a gente tem um lugar pra ir comer. Mas a gente não tem isso aqui. Que é o que a Rafa falou, por exemplo. Sai da igreja no domingo. A maioria das pessoas para em algum lugar pra comer, um self-service que seja. Eu não tenho um lugar pra parar pra comer. Às vezes de sábado, quer chamar um amigo pra comer. Tem que ser em casa, porque eu não tenho lugar pra ir pra levar um amigo pra comer, por exemplo. Então, isso é o que todo mundo relata que é o mais difícil. Que é gerenciar a contaminação cruzada. E por conta dela, não ter opção de lugar pra sair. É o que a gente tem mais, assim... E eu vejo que isso é um problema causado pela desinformação mesmo. Porque as pessoas não conhecem a doença celíaca. E até teve um estudo uma vez que saiu que equiparou a doença celíaca a Alzheimer. A incidência é a mesma. Mas o Alzheimer todo mundo conhece. E a doença celíaca não. Então, não tem justificativa pra mim, assim, não falarem sobre isso. E a gente também tem um problema social, no sentido de que as coisas são mais caras. Inclusive, a gente tá... Vou te passar esse link. A gente tem um casado com uma celíaca que ele chama Ricardo. Ele até foi candidato a vereador e deputado. Ele é bem engajado e ele anda lá no meio para tentar fazer legislações para ajudar os celíacos. E agora a gente está com uma petição para isentar as farinhas sem glúten. Porque a farinha de trigo, ela é isenta de imposto. Então, por isso que as coisas são baratas. Por isso que a farinha é barata. Isso, exatamente. Uma farinha de trigo normal, R$5. A farinha sem glúten é 20. Então, assim, é muito maior. Então, a gente tá com precisando de 20 mil assinaturas. Acho que faltam 7 mil. Que legal. Então, depois eu vou te passar esse link, porque a gente legal. precisa. A gente já até coloca aí também na descrição. Você já vai lá rapidinho só. Dá uma força aí. Precisa dessa Você ajuda. come pão, coxinha direto, ó. Ajuda nossos irmãos Ajuda nós. a comer uns pão e coxinha sem glúten também lá. Ai, gente, que benção, que bom saber, assim, né, ter mais conhecimento a respeito disso, porque é uma coisa que é séria, né? Sim. E aí você falou uma coisa, amiga, assim, bem interessante, né, que você reconhece, identifica que Deus, ele, nesse período até você descobrir, Deus, ele Sim. te livrou, né? Foi Sim. te dando graça e também até chegar à descoberta, né, para você poder se cuidar, né? Tem algum momento, assim, que você teve uma experiência com Deus, assim, nesse processo todo, assim, que você pode compartilhar? Tem vários. Desde, assim, do começo, quando eu passava muito mal e não sabia o que era, eu era muito frustrada. Porque eu falava, pelo amor de Deus, por que eu não descubro o que eu tenho? Mas depois que eu descobri, eu senti uma paz que excede todo entendimento. Que a gente sabe de onde vem. Porque eu me sentia muito melhor depois que eu sabia que eu tinha descoberto uma doença. Mas antes eu não sabia o que eu tinha, eu vivia passando mal e me chamavam de Maria das Dores, né? Porque eu tinha dor em tudo. Teve vezes de eu chegar a passar o fim de semana de cama. Com dor no corpo. E não sabia o que era.
Então, assim, isso E foi... muitas vezes as pessoas julgam também. Muito. Corpo mole. Muito, Nossa, a pessoa é muito. mole demais. Né? Muito. Ih, eu vi muito isso. Cheio das frescuras. Aí, quando eu descobri a doença celíaca, depois de um tempo, que eu comecei a perceber as dificuldades que eu ia ter de encontrar lugar pra comer, o que fazer, eu falei, vou criar um Instagram. Vou criar um Instagram e vou ajudar as pessoas. Assim como eu fui ajudada, que eu só descobri através de outras pessoas, eu vou ajudar outras pessoas também. E aí eu criei esse Instagram pra ajudar outras pessoas e pensei assim, é uma forma de eu orientar a minha família. Porque por mais que a minha família sempre me apoiou, é muito difícil você entender isso. Uma pessoa que comia glúten, eu vivia na casa de uma boleira. Minha mãe fazia bolo de salgadinho. E bolo bom. Bolo. Olha, a propaganda da Creuza. Creuzelia. Já vamos botar o contato da Creuza também, já. Com glúten. Ó, depois você que vai ter que fazer as tarjetas. Inclusive, não, depois eu falo, ó, tá vendo o TDAH? Olha, deixa, eu não vou Pôs contar, TDAH não. na mesa não dá. Nossa, aí, vai, continua, mas senão já ia atrapalhar, atravessar o... Até me perdi. Então, era... Aí eu criei o Instagram, porque aí eu queria também orientar minha família. E aí eu comecei a fazer alguns posts, comecei a dividir experiência com outras pessoas, e isso pra mim foi enriquecedor demais. Eu precisava dessa troca com as pessoas. E aí, meu pai me via toda vez, ele falava assim, ai, Bárbara, Deus podia te curar. Eu falava, amém, pai, um dia, quem sabe? E foi passando isso e eu ficava pensando, será que Deus vai me curar? E falava, e nem se ele não curar? E aí eu ficava nesse impasse na minha cabeça, que eu queria que ele me curasse, mas ao mesmo tempo eu ficava pensando, mas tem gente em situação pior, né? Deixa ele curar quem tá pior, eu tô bem. E aí ia passando. Aí um dia na igreja foi um missionário, você conhece. Foi um missionário na igreja e falou que ele queria orar por pessoas que estavam orando por cura. Aí todo mundo me olhou, né? Minha família inteira deu uma olhada assim, né? Tipo, vai. Aí eu falei, eu vou, né? Fui. Falei, eu vou, porque senão esse povo vai achar que eu não acredito que Deus pode me curar. Eu acredito. Aí eu fui e a minha irmã estava na minha frente. Quando a minha irmã chegou, ele falou assim, vocês oram por cura? Aí a minha irmã olhou e falou, sim, por ela. Aí ele perguntou o que era, tentou explicar o que era. Aí ele fez uma oração ali, pedindo pela cura e tal. Aí eu falei pro Rafael, e agora? Eu não vou ter coragem de comer glúten. E eu já falo com Deus isso, ó, desde sempre. Eu falo, Deus, você pode até me curar, mas olha, você vai ter que me dar muita clareza, porque eu não vou ter coragem de comer. Você vai ter que me dar um sinal, praticamente vir aqui me falar, senhora, come. Eu falei, então tá, né? Naquela época, eu tava com uma alergia ao leite, causada pela doença celíaca, porque como o intestino tava muito prejudicado, eu desenvolvi essa alergia. Então, era algo que seria temporário, o médico já tinha avisado. Aí eu falei pro Rafael, já sei, vou comer o queijo. Porque se eu comer o queijo e não passar mal, como ele tá ligado com a doença celíaca, aí eu como um trem com glúten. Aí eu comi um queijo. Um queijo não, né? Comi um pedação, fazia... Um bloco. Fazia meses que eu não comia. Fazia quase um ano que eu não comia glúten. Aí eu comi. No outro dia, gente... Zoada. Nossa, eu passei mal. Eu passei muito mal. Aí eu falei, bom, Deus não me curou. Então tá. Aí eu tava lendo... Eu nunca lembro. É em João que fala do cego de nascença? Eu tava lendo João. Aí chegou na parte do cego de nascença. E aí que ele vai falando, as pessoas ficam falando, mas por que ele tem isso? É por causa do pecado do pai e da mãe? É por causa de não sei o quê? E vai falando. Aí Deus fala, não, ele tem isso para que a glória de Deus seja vista na vida dele, através dele, né? Enfim. Aí eu falei, é isso. Aí Deus confirmou isso no meu coração, é isso. Aí eu até falei pra Rafael, eu entendi. A cura que ele orou lá, Deus realmente me curou. Mas era de outra coisa. Não era da doença celíaca. Era desse sentimento de ficar esperando. Ele vai me curar, ele vai me curar, ele vai me curar. Eu creio que ele pode me curar. Mas eu entendi que ele me quer assim. Ele vai usar a minha vida assim. Assim como Paulo teve o espinho na carne. Sim. Entende? A doença celíaca me ensinou muita coisa.
principalmente a me colocar no lugar do outro. Eu sempre fui de ajudar os outros, de querer ajudar os outros. Mas depois da doença celíaca, eu aprendi a me colocar mais no lugar do outro. Então, eu entendo que, às vezes, o que o outro tá falando pra mim é banal, não tem... pra mim não seria difícil, mas hoje eu sei que pra ele é difícil, porque na realidade dele, no que ele sente, é difícil. Mas eu só sei disso por causa da doença celíaca, porque eu passei por isso. E através da doença celíaca, eu posso alcançar outras pessoas, né? Sim. Contando, assim, a minha história. Eu até, quando eu conversei sobre isso com algumas pessoas, eu falei, quando eu era criança, eu tinha, sei lá, uns 10, 11 anos, eu tive um desmaio em casa, e ninguém sabia por quê, que eu conto, tem gente que fala que eu sou louca, que parece que eu via a cena de cima. Eu via meu pai e minha mãe correr comigo no colo, até lá fora. E naquele dia, quando chegou no hospital, eles fizeram um exame de tomografia, porque eu tinha batido a cabeça, e o meu irmão teve aneurisma, e faleceu criança. Então eles fizeram a tomografia. Quando fizeram a tomografia, eles vieram e falaram pra minha mãe assim, tem uma alteração, vai precisar ir no neurologista. Não sei se eles falaram pra ela lá naquela hora o que era uma veia dobrada. Mas ela marcou o neurologista e foi assim, muito rápido. Eu fui no neurologista, eu entendi que tava acontecendo alguma coisa. E aí eu fui nesse neurologista e ele falou, olha, a gente tem que fazer um exame nela, que é como se fosse um cateterismo. Coloca uma agulha pela veia da virilha, ele vai lá no cérebro pra tentar arrumar essa veia, desdobrar essa veia. Desobstruir. Aí minha mãe falou, tá, mas quais são os riscos? Ele, não, tem risco. É uma coisa bem invasiva. Ela falou, e se fosse seu filho, você faria? Aí ele falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos repetir esse exame? Às vezes a máquina tava com problema. E foi repetir o exame. O exame veio sem nada. Eu sei que não foi o equipamento que tava com problema. Eu tenho plena convicção de que Deus me curou. Sim. Eu tinha alguma coisa ali. E Deus me curou. Então, eu já vivi uma cura. Então, eu sei que Deus pode me curar. Mas eu entendo. Eu falo até às vezes com meu pai, eu falo, pai, calma, eu já entendi. Deus me quer assim. É assim que eu vou exercer os meus dons, é assim que eu vou alcançar outras pessoas. Então, isso não tira mais a minha paz, sabe? De pensar na cura em si. Sim. Eu sei que ele pode me curar, não deixo de pedir. Mas eu sei que tá tudo bem se ele não me curar. É ele que vai saber o que ele vai fazer. E é isso. E aí, depois da doença celíaca, eu ainda descobri o lúpus, né? Aham. Então, a gente tem que marcar outro podcast. Tem que marcar A Bárbara vai ter que fazer uns 3. Né? Todas as doenças com a Bárbara. Monta uma playlist. Bem. Vamos falar em enfermidades limitantes. Né? Mas quando você contou essa parada aí, aquela vez que a gente tava lá na casa de vocês, eu me lembrei lá do The Chosen, lá daquele episódio, né? Do aquele episódio maravilhoso. Que é isso. Aquilo lá foi, pra mim, foi libertador. Aquele episódio lá. Eu falei, caraca, esse cara conseguiu retratar o reino, o modo de Deus tratar as enfermidades. Sim. De uma forma, assim, fantástica. Porque, no final das contas, aquilo é uma verdade absoluta. A cura de qualquer enfermidade que seja, que a pessoa tendo um câncer, qualquer enfermidade, não interessa, qual seja. É só uma questão de tempo. Sim. Né? Se o Senhor não curar aqui, que ele pode curar, né? Mas se ele não curar aqui, no céu vai estar tudo suave, né? Eu gosto muito de pensar sobre isso, né? E é legal porque a sua fala, ela revela maturidade, porque quando a gente entende isso e a gente para, né, de ficar buscando para nós, e entende que Deus pode, mas tudo bem, eu vou servir com aquilo que ele me deu. A condição que ele me deu, eu vou servir. Isso revela maturidade, né? Então, você tá bem resolvida hoje, graças a Deus. Sim. Né? Você ou tá aquele bem resolvida. Pensamento egoísta que é exclusivo meu, né? Só eu tenho esse problema, que outras pessoas têm, né? Que a gente tem essa tendência também de achar, Deus, por que comigo? Exatamente, né? Sim. Porque a gente tá nessa realidade e todo mundo vai sofrer mesmo, não tem jeito, né? Sim. E aí, pensando nessa passagem do cego, mas olha só, que privilégio
Deus falar pra ele que a vida dele é usada pra glorificar o nome de Deus. Isso é um privilégio. Então, eu acho que quando a gente entende dessa forma, que não tô falando que ter uma doença é um privilégio, Lógico. mas Mas ter Deus nesse processo é um Deus privilégio. usar a sua vida através disso é um É um privilégio. privilégio. Então, É uma é benção. isso. É isso mesmo. Que massa. Amigos, eu queria... Ô, Rafinha, um texto bíblico que você gosta bastante, que, assim, é chave na sua vida, que orienta você, assim. E você também, amigo, vai pensando aí. Você Ah, meu, já você tenho. já falou Não, mas eu esse, tenho né? outro. Um texto bíblico, assim, que você gosta, assim, que... Tô pensando. Você falou meu? Fala o seu, que você Ah, já então. sabe. Você já sabe? Seja forte e corajoso. Ah. Não desanime, porque o Senhor teu Deus estará contigo. Ó, que peça. Esse aí é meu. Eu falo que é meu versículo de vida. Ó, eu nem sabia e a caneca lá, quando eu fiz, foi esse texto Exatamente. bíblico aí, ó. Lembra a caneca lá? Ah, é verdade. Foi esse texto bíblico Aham. aí. Ó, que massa. que Esse benção. versículo é meu. Acho que o meu é tudo posso naquele que me fortalece. Acho que resume a nosso dia a dia, as batalhas que a gente enfrenta. Tudo isso que a Bárbara falou da história dela, do diagnóstico. Se não é Deus, cara, o negócio não vai pra frente. Seja no nosso relacionamento, a forma que a gente lidar hoje com essa situação. E Deus vem nos fortalecendo a cada dia, fortalecendo a Bárbara pra, né, ajudar outras pessoas. E ela me edifica também, porque isso é uma coisa que ela tem muito forte que eu não tenho. Eu sou um cara assim, nossa, eu vejo ela trocando mensagem e ajudando. Eu falei, cara, eu não tenho essa paciência. Só que ao mesmo tempo eu falo, cara, eu preciso trabalhar isso. Então ela acaba também edificando minha vida através disso. Sim. E você é participante com ela também, né? Sim. Porque o suporte que você dá pra ela também possibilita dela Sim. também de ter isso, né? Sim. Compreensão e tudo, né? E fugindo um pouco assim, né, falando dentro disso, a doença celíaca proporcionou coisas assim, não só ruins, Sim, com mas certeza. boas, que nem a gente tava falando da Dona Marisa, que a gente fez a propaganda e tal. Mas a Dona Marisa é um exemplo, a família dela. É uma segunda família que a gente ganhou, cara. A forma como ela cuida da Bárbara, trata da Bárbara. Bárbara, tô com vontade de comer tal coisa. De uma semana ela, ó, eu fiz, toma aqui. Sabe? Trata ela como se fosse da família mesmo. A gente como se fosse da família. No nosso aniversário de casamento, Nossa, é verdade. ela fez um jantar pra gente na casa dela, fez decoração. A luz de Luz vela. de velas e legal. tal. Cara, assim, são pessoas de Deus, assim, que se não fosse a doença celíaca, a gente não iria conhecer. Sim. E, claro, isso através de Deus. E eles são cristãos também, né? São católicos. Né? Então, isso é um demonstrativo que independente, né? De bandeira de igreja e Sim. tal. E, então, Deus proporciona muitas coisas boas também através disso. Da gente Sim. conhecer outras pessoas também na mesma situação. A Bárbara tem as amigas dela, que a gente acaba se relacionando, né? Porque tá junto. Sim. Então, tem esse lado também, né? Porque geralmente a gente pensa sempre pelo lado do negativo do negócio. Mas tem o lado positivo também, né? Que E benção. tem muita coisa positiva. Muito. Muita coisa. Se colocar na balança. Que maravilha. Eu falo, não posso nem reclamar, não, gente. Amigos também, né? Que a gente foi vendo com o tempo, pô, amigo que vai nas mínimas verdade. coisas, que nem isso daqui que você fez. É uma coisa que a gente valoriza pra caramba. É ir na casa é ir numa festinha. Ô Bárbara, eu liguei pra Dona Marise, a Dona Marise tá indo lá separadinho pra você, sabe? São coisas que, pô, a gente valoriza pra caramba e a gente fica feliz, né? Demais. De saber o cuidado das pessoas e de ver que as pessoas hoje elas entendem que não é a frescura. Vai ter gente que vai pensar ainda. Só que é o que eu sempre falo pra Bárbara, a maioria das pessoas que vão pensar que é frescura são pessoas que não estão no dia a dia com a gente. Sim. Quando a gente tá caminhando junto de fato, que nem a gente caminha junto, você sabe da situação da Bárbara. Então, isso a gente valoriza demais, assim, a galera se prontificando em ajudar e ter esse carinho e tal. É muito massa.
E foi até não digo um divisor de águas, mas pra gente perceber quem realmente eram os amigos, quem realmente era pessoas que gostavam da gente por conta disso. Porque teve muitas amizades que deixaram até de me chamar pra qualquer coisa. Porque dá trabalho. Mesmo que que a pessoa não faça nada pra eu levar, porque eu acho que não é uma obrigação da pessoa fazer isso. Se ela quiser fazer, ótimo, vou ficar super feliz. Mas não é uma obrigação. Mas tem gente que fala, ela não vai comer, então não vou chamar não. Sabe? E assim, não é por aí. Eu vou nos lugares mesmo sendo celíaca. Até quando é uma festa, por exemplo, num restaurante, eu vou. Converso no restaurante, levo minha comida e tô ali. Porque isso é uma coisa que a gente aprende. A gente ressignifica que o estar junto não é comer. É o estar junto. É a companhia que vale a pena. É mais não importante do que a comida. Exatamente. Porque a gente acaba, às vezes, pensando mais na comida. Na comida. É isso mesmo. Ó, amigos, que bênção. Que maravilha. Bom demais. Só uma última coisa. O que vocês... E eu acho que você pode falar isso também, Rafa, porque apesar de você não ter a doença celíaca, mas você convive com a Bárbara, né? Mas assim, o que vocês poderiam dizer, né, pra galera que tem algum tipo de enfermidade, né? Seja doença celíaca, seja outra enfermidade que é limitante, ou doença, né? Não sei se você tem a mesma enfermidade do seu irmão, acho que não, né? Tem. Seu irmão, então, né? Espondilite. Espondilite, né? Que também, né? Tem gente que sofre bastante, né? Ou tem o Celso, né, e tudo mais. Mas, assim, o que vocês poderiam falar, né, para uma pessoa, assim, o que vocês acham que é mais relevante nesse processo aí, dessa luta diária, né, de conviver com uma patologia que é grave, que afeta muito a vida, que muda muito a vida, né? O que vocês poderiam, assim, dar um conselho, assim, o que para vocês é mais relevante, assim, essencial nesse processo? Deus. Eu acho que sozinho a gente não dá conta, não. Acho que a gente precisa do suporte de Deus mesmo. Não tem outra coisa que vá substituir isso. É o ser forte e corajoso, sabendo que Deus tá ali com você. Você vai passar por coisa muito difícil, mas Ele tá ali do teu lado e isso basta. Pra mim é isso. Cara, eu vejo que é Deus te dando uma coisa que você não quer, que ninguém quer ter uma enfermidade, mas vai da gente saber o que vai lidar, como lidar com aquilo. Se aquilo vai ser, de fato, algo que vai te deixar amargurado e depressivo, ou se você vai falar, Deus, tudo bem, você me tô com essa enfermidade, o Senhor permitiu que eu tenha essa enfermidade, mas eu confio em Ti, eu sei que o Senhor vai estar comigo e bola pra frente. Vai ter gente que vai lidar normalmente, vai continuar vivendo a vida, vai ter gente igual a Bárbara que vai lidar e vai ajudar outras pessoas, porque eu vejo que isso é dom também, nem todo mundo vai ser igual a Bárbara. Sim. Mas também, igual eu disse, vai ter a pessoa que não vai ajudar todo mundo, mas vai conviver, vai dar glória a Deus todos os dias e tá tudo certo. Então, acho que... Vai conseguir caminhar, né? Exato. Eu acho que a gente tem que confiar em Deus e daquilo não paralisar a pessoa. Sim. Porque o que a gente vê é o que eu falei um pouco atrás, que por que comigo? Deus fica me murmurando e tal. Eu acho que de início eu acho que é natural. Sim. A gente Questionar, né? Questionar, Deus, justo comigo, qualquer enfermidade ou qualquer fatalidade que aconteça, pensar, cara. E o legal é que Deus também não tem medo dos nossos questionamentos, né? Sim, exato. E... Deus nos dá liberdade pra isso, né? Que é bom também, né? Que às vezes tem pessoas que são muito... do ponto de vista religioso mesmo, às vezes tem alguma coisa, descobriu um diagnóstico de alguma coisa, ela fala assim, não, eu não posso ficar triste. Eu não posso falar, vai ter dia que a gente eu não vai posso chorar, questionar, sabe? Não, lógico que pode questionar, lamentar. Inclusive a Bíblia tem um livro chamado Lamentações. Exatamente. De um cara, de um homem de Deus lamentando, fala, Senhor, por quê? Mas no final das contas ele fala lá, né? Sim. Todavia, lembro daquilo que pode me dar esperança. Exatamente. Né? Sim. Eu acho que é a gente ser sincero, né, com
Eu acho que isso é a questão de sinceridade da gente assumir que a gente vai ter os momentos. É igual a Bárbara. A Bárbara tem os momentos dela que ela Com fala, certeza. putz, nossa, eu queria comer um lanchão, mas eu não posso. Queria ir pra São Paulo comer. Eu ia pra São Paulo. Ela tem os momentos dela, mas isso, sei lá, é 20% dos 100%. Sim. Que a maior parte do tempo ela não tá murmurando, ela tá ajudando alguém, ela tá seguindo a vida dela. E aquela última vez que eu fui na médica, da do lúpus, eu fiz um exame lá que deu um pouco alterado, que é uma outra doença autoimune, chama síndrome do anticorpo antifosfolípide. E deu alterado. A hora que eu vi o resultado do exame, eu comecei a chorar. Porque eu falei pro Rafael, era só o que me faltava. Mais uma, eu não aguento mais. Mas passou, né? Mas a gente tem esses momentos, porque a gente é ser humano, né? Isso, Não adianta isso achar que a gente tá rindo o tempo todo. Tem hora que... E quando acontece essas coisas, isso é uma parada assim. Ainda bem que você tem um palhaço lá com você. Não, isso é uma parada também que Deus, assim, faz tudo certo, velho. Deus prepara, literalmente preparou nós dois, porque quando a Bárbara vem com essas notícias, eu não sou o cara que apavora. Falou, Bárbara, vamos esperar o tempo, o diagnóstico, ver se é isso mesmo. Ou se de fato for, a gente bola pra cima, a gente já superou isso, vamos firme e forte com Deus, que Deus vai abençoar a gente. Então eu vejo até isso a mão de Deus, Sim. né? De a forma como você lidar com as coisas e a forma como eu lido. Então é Deus ali presente o tempo todo na nossa vida, né? Nesse sentido. E eu dou graças a Deus por isso. Que Porque ele é bom e fiel. Que benção. Ó, amigos, valeu demais. Bom demais esse papo, né? Vamos marcar outros aí. A continuação. A continuação, né? Parte 2 Lu. Vamos marcar um sobre TDAH, viu, gente? Já comenta aí. É verdade. Não é assim que a galera faz? Comenta aí qual é o tema que você quer ouvir aqui nessa mesa, tá bom? Se você é dono de restaurante, quiser mandar um quitutes aí, igual a Dona Marise, tá bom? Você manda pra nós que a gente divulga aqui, tudo certo. Mas é isso, amigos. Obrigado, viu? Valeu demais. Deus continue abençoando vocês nessa caminhada, né? Amém. Use vocês aí para abençoar muitas pessoas, né? Muitas pessoas que precisam de clareza de fato, né? Precisa de alguém sensível, né? Porque tá todo mundo hoje, acho que muito acelerado, ninguém tem tempo para contemplar não, né? Mas tá sensível, ter compaixão, se colocar no lugar do outro, né? E o que mais tem hoje é a gente sofrendo, né? Sim. Sofrendo. Então a gente precisa estar mais humano, né? Acho que a gente tá muito disperso, então é importante. É isso, gente. Até o próximo programa aí. Compartilha aí com amigo seu que é celíaco, amiga, ou você aí que, sei lá, tem dúvida disso. Vai atrás pra você ter um diagnóstico. Cuide da sua saúde também, viu? Deus te deu esse corpo aí que é pra você cuidar, não é pra você morrer antes da hora, não, tá bom? Deus abençoe. Tamo junto, viu? Valeu, gente. Valeu. Valeu.